Glória a Deus, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que bom ter vocês aqui conosco para nós cultuarmos a Deus mais uma vez. Meditar na palavra dele, examinar as escrituras e o que Deus tem falado conosco. Então, antes de nós começarmos, eu quero que você faça uma breve oração para nós iniciarmos essa ministração da palavra de Deus. Então, você, às vezes, é a primeira pregação sobre o Evangelho. O Evangelho significa anunciar as boas novas. O que a Bíblia ela sempre vai nos trazer é as boas novas. Que isso que é o Evangelho. O Evangelho significa anunciar as boas novas. É as notícias de Cristo Jesus para nós. Então, eu quero que você faça uma oração falando assim, Deus, fale comigo. Quebranta o meu coração. Eu quero estar com o coração aberto para ouvir a tua palavra. Que ela penetre em meu coração. Você precisa fazer essa oração, meu irmão. Beleza? Então vamos orar aqui por um instante. Feche seus olhos. Senhor Jesus, ó Pai, eu quero, Pai, que o Senhor me use, Pai, como canal de bênçãos, Pai, para ministrar para o teu povo, Pai. Pai, que a tua palavra, Pai, venha ser como espada de dois gumes, Pai, que penetre, Pai, corações, medulas, Pai, espinhas, Pai. Pai, que no nome do Senhor Jesus, que a tua palavra, Pai, penetre corações dos meus irmãos, Pai. Pai, que eles venham estar com corações quebrantados, Pai, corações ardentes para receber a tua presença, Pai. É isso que eu te peço, Senhor. Fale com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós iremos ler em Isaías 55. Pega a Bíblia de você aí. Isaías 55, que nem eu sempre falo em todas as pregações. Pega a sua Bíblia para nós examinarmos juntos o que nós iremos falar aqui hoje. Porque, como eu estou aqui ministrando, vocês precisam ser como os bereanos. Eles pegavam a Bíblia deles e examinavam, junto que os profetas falavam, que os apóstolos falavam. E eles aqui examinavam junto com eles, para ver se o que eu estou falando vai estar aí na sua Bíblia. Lembrando que tem várias versões. Hoje eu vou estar lendo na versão NVI. E o tema da ministração é Anunciando a Esperança. E vamos lá. Isaías 55, capítulo 1 em diante. E lá, o título aqui fala assim, ó, Convite aos sedentos. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Escutem, escutem e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouça-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, conforme a minha fidelidade prometida a Davi. Até aí, por enquanto. Essa ministração aqui, quando eu estava estudando a palavra de Deus, e eu fiquei muito contente quando eu estava meditando esse capítulo. Hoje nós iremos estudar ele por inteiro. E vocês vão entender por quê. Aqui, Deus ele quer começar tratando nós que somos sedentos, pela presença dele, por buscar mais dele. Mas aqui ele vai estar falando de algo realmente financeiro nesse começo desse capítulo. Ele vai estar falando de custos, de valores, de dinheiro realmente. Porque aqui, quando nós começamos a ler, ele vai dizer para as pessoas irem até eles e eles poderiam comprar e comer de tudo. Porque ele não ia ter que gastar nada. E logo no versículo 2, é um versículo que hoje, nos dias atuais, nós vemos pessoas entrar em determinados tipos de vícios que está aqui. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão. E quando eu estava estudando sobre esse versículo aqui, a gente começa a entender que esse dinheiro aqui, no versículo 2, porque gasta dinheiro naquilo que não é pão,
vírgula, e na sequência vai dizer, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Hoje em dia nós vivemos na era dos jogos do Tigrinho. Bets, 365, Betano, tudo isso é anunciado nas camisas. E essas notícias chegam até nós constantemente. E qual que é os relatos que nós temos? Pessoas cada vez mais viciadas em jogos de azar. Pessoas que perdem heranças, perdem carros, perdem bens para tentar satisfazer um clique. Cliques. Que nem o tal do jogo do Tigrinho. E aqui vai dizer exatamente isso. As pessoas, elas não estão sabendo administrar o dinheiro que elas recebem. O trabalho árduo das pessoas para gastar com coisas que não satisfaz. As bebidas, os vícios, em jogos, todos os vícios em gerais. Aqui, Deus, ele quer preparar a sua vida financeira também. Todo esse dinheiro que você investe com coisas ilícitas, coisas que não provêm do Senhor, coisas que vai te arruinar, te levar de mal a pior. Aqui Deus está falando para nós. Não faça isso. Não gaste dinheiro com isso. Com o alimento de casa, muitas pessoas deixam de gastar com a família, com o pão, com o lazer com a família, para satisfazer os seus desejos e começa a gastar nessas coisas que não satisfaz. As pessoas, elas vivem em um ciclo de sexta a sexta, é a mesma coisa. Quer viver segunda, terça, quarta, quinta, sexta já virou sexta, sábado e domingo e não vai satisfazer. Porque a vida da pessoa, ela não tem propósito. Aquilo que ela está gastando não vai satisfazer. Não é algo que provém do Senhor. E aqui, na sequência desse versículo, ele fala duas vezes conosco. O profeta fala, escutem, escutem-me e coma o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com mais fina refeição. Aqui ele está dizendo sobre isso, sobre o cuidado que você tem que ter com todos ao seu redor. Não apenas somente com a sua vida, mas com toda a sua família. Para você saber cuidar do seu dinheiro, cuidar da sua vida financeira. Para que você e seus filhos, você e todos os seus amigos também, se reúnam e comam bem. Deliciará com a mais fina refeição. Nós precisamos entender isso, o cuidado da nossa vida financeira. Eu falo que nós, por sermos cristãos, nós precisamos ter ainda mais cuidado com o que nós recebemos, com o que nós gastamos. Temos que ter sabedoria para saber administrar as nossas rendas, ter cuidado, não precipitar as coisas, ter sabedoria para acalmar. Às vezes, uma tempestade que pode acontecer e você tiver uma reserva, isso será ótimo. Eu vou dar uma dica breve do que eu faço. Eu geralmente, todas as minhas contas, eu parcelo de 3 vezes, abaixo de 1.000. Acima de 1.000, eu tento parcelar o que der. Porque 3 vezes é uma prestação que pode apertar, mas passa rápido. Se você não consegue fazer assim, divida mais. Mas nunca tente colocar prestações longas demais com custos baixos. A não ser que passou de 1.000. Isso é algo simples para se viver. Então, é uma dica simples que eu quero passar aqui para vocês. A nossa vida financeira, ela tem que ser completamente bem trabalhada, bem administrada, para que vocês não se percam. Junte um dinheiro, guarde uma porcentagem do que você recebe. Procure sempre viver com sabedoria. Não precipite as coisas. Não age na emoção. Ah, eu preciso, eu quero. Não, calma.
pense com sabedoria. Aqui Deus ele quer cuidar da nossa vida financeira, para que nós venhamos comer o melhor dessa terra. Por isso que eu estou aqui falando isso com vocês. Esse versículo ele vai dizer isso para nós termos cuidado com a nossa vida financeira. E o versículo 3 vai dizer: deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, conforme a minha fidelidade prometida a Davi. Aleluia. Vamos ler agora, versículo 6 em diante, vai falar assim, ó. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte para o nosso Deus, pois ele dá de bom agrado o seu perdão. Aqui Deus, ele começa a nos tratar. Por isso que o tema é anunciando a esperança. A esperança de uma vida melhor na área financeira e a principal esperança, que é do nosso perdão. É de nós termos a consciência que Deus está disponível, está disposto, com a sua infinita misericórdia e amor, para nos perdoar. Aqui ele vai dizer claro para nós, o profeta ele diz claro, que o ímpio abandone o seu caminho. Deus ele quer que todos nós conhecemos a ele, tenhamos um relacionamento face a face com ele. Por isso que ele fala, abandone esse caminho. Venha caminhar junto comigo, nas veredas do Senhor. E o homem mau, os seus pensamentos. As pessoas, muitas das vezes, elas ficam pensando no mal o tempo todo. E nós precisamos policiar no que nós pensamos. O que a nossa mente pensa no decorrer do nosso dia a dia. Aqui, Deus vai falar disso para nós. O que você tem pensado? Você já parou para pensar? Quando você vai dormir, na hora que você deita a cabeça no seu travesseiro, o que você tem pensado? Será que sua vida está correta diante de Deus? Os seus caminhos estão corretos diante de Deus? Ou você está sendo uma pessoa má com as outras? Ou você está pegando emprestado e não está pagando? Ou você está devendo por um serviço que foi feito e você não pagou a pessoa? E sua cabeça já esqueceu? Vamos nos alinhar. Vamos deixar a nossa vida o mais próximo da presença de Deus. É essa esperança que Deus quer para nós hoje. Volte-se ele para o Senhor, que quer a misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom agrado o seu perdão. Olha, aqui nós começamos e precisamos entender sobre o perdão de Deus. Ele quer nos perdoar todos os dias. Versículo 8 fala lá, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Aleluia! Aqui Deus está dizendo para nós que Ele tem um propósito de vida para nós. Ele sabe o que é melhor para mim e para você, meu irmão. Você já parou para pensar nisso? Eu mesmo, quando eu estava uma vez ao monte, um monte muito distante da minha casa, Deus me falou exatamente esse versículo. E eu comecei a olhar onde eu estava e era exatamente isso. Porque muitas das vezes nós pensamos o que vai ser no dia seguinte, sendo que Deus já toma conta de tudo quando nós entregamos a nossa vida a Ele.
E aqui vai dizer exatamente isso, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Deus é tremendo. E Ele tem um propósito na sua vida. Esse versículo 8 você precisa cravar isso em seu coração. Cravar isso, porque a partir do momento quando você libera o perdão, você começa a ter uma nova esperança, uma novidade de vida. Porque Deus, Ele tem pensamentos maiores do que os seus. Coisas que vocês nem imaginam. Hoje eu tenho uma família maravilhosa. Você acha que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos eu já estava com minha esposa, mas eu vou colocar 15 anos atrás, era apenas clamando a Deus. Deus, que o Senhor me deu uma esposa maravilhosa, que o Senhor me dê filhos maravilhosos, filhos obedientes, uma esposa que juntos iremos ser servos do Senhor, submissos um ao outro, amando um ao outro, entendendo o propósito de Deus. E Deus me deu uma minha família hoje maravilhosa. E os meus pensamentos, essa semana eu falei isso lá na loja, quando eu estava indo ao trabalho, eu estava agradecendo a Deus, falei, Deus, a esposa que o Senhor me deu, que maravilhosa que ela é, quão amável. E eu estava pensando de lá, daqui da minha casa até meu trabalho sobre isso. Falando, Deus, obrigado. Obrigado pela vida da minha esposa. Obrigado pelo cuidado que ela tem com a nossa família, com a nossa casa. E eu vim de lá, até lá em casa, e é exatamente esse versículo. Muitas das vezes nós pensamos em coisas, às vezes, as mais importantes, e Deus cuida das mais importantes. As mais simples, e Deus cuida das mais simples. Os pensamentos deles são muito maior do que os nossos. Temos que ter essa convicção. Por isso que você tem que se alinhar ao propósito de Deus. Esse versículo 8 e 9 vai dizer exatamente isso. Alinhar o propósito dele. Vamos ler mais uma vez. Versículo 8 e 9 fala assim, ó, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Versículo 10. Como a chuva e a neve descem do céu e não volta para eles, sem regar a terra e fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ler mais uma vez esse versículo 10 e 11. Como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regar a terra e a fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Aleluia! Povo de Deus, aqui nós conseguimos entender o nosso Deus, ele é todo poderoso. Não há nada neste mundo que mudará a palavra de Deus para a sua vida. Não há nada no mundo, se Deus falou com você, ele cumprirá. O propósito de Deus vai cumprir na sua vida. Tenha certeza disso. Tudo que ele faz tem um propósito. Então, quando você decide abandonar o caminho mau, sair daquele caminho escuro de trevas e começa
a entender o propósito de Deus, a palavra dele para a sua vida jamais voltará vazia. Ela atingirá o propósito. Ela vai cumprir o propósito de Deus. Deus hoje te chama novamente para você voltar aos caminhos do Senhor, para você se endireitar nos caminhos do Senhor, para que você possa viver na plenitude do Senhor, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui Deus está te chamando. Quer viver a vontade dele? Hoje é o dia. Não perca tempo, meu irmão. Faça uma oração simples, entregando sua vida para o Senhor. Recebe Ele como seu único e suficiente Salvador. Aqui precisamos entender que Deus tem um propósito para você. E Ele quer que você viva nesse propósito. Ele não quer que você olhe para a direita, olhe para a esquerda. Ele não quer que você se desvie do caminho, se perca no caminho. Ele quer que você busque Ele de todo o seu coração. E hoje é o dia que Deus te chamou. Hoje é o dia que Deus preparou para você clicar nesse vídeo, ouvir essa ministração. Então que você possa se reconciliar também com Deus. Porque Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu dos seus filhos. Não desistiu do seu marido. Não desistiu da sua esposa. Não desistiu de nenhum ente querido seu. Eu mesmo sempre oro, Deus, que toda a minha família, que todos os meus entes queridos, que todos os meus amigos venham te conhecer. Conhecer a verdade. Conhecer o caminho. Ah, Deus, que todos eles possam viver para ti. É essa a nossa oração, é esse o meu maior anseio, que todos eles venham querer buscar o Senhor. Então, nessa noite eu quero que você entenda isso e que você gaste um tempo de oração, reconciliando com Deus, se endireitando nos caminhos dele, para que você possa viver sempre o propósito do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Eu quero deixar alguns avisos aqui para vocês. Semana que vem, ao Dia dos Pais, teremos também o nosso culto. Agora voltamos para as 8 horas os nossos vídeos, 8 horas da noite. Foi um horário melhor que nós achamos. Eu creio que para vocês também. E eu quero deixar aqui um aviso para vocês. Semana que vem, além de ser Dia dos Pais, vocês também vão ceiar conosco. Então prepare o seu suco, prepare um pão, para que nós venhamos ceiar juntos na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Você tenha uma semana maravilhosa. Fiquem com Deus.